Olá, meus queridos, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. É uma honra, uma alegria estar com você novamente no Café com o Pai. E hoje nossa meditação, nossa leitura está no livro de Atos, capítulo de número 17. Ali continua a jornada de pregação dos discípulos, dos apóstolos, de todos aqueles que o Senhor foi levantando pós-ressurreição, né? Os discípulos de Paulo, a igreja de Jerusalém, enfim, todos. E a Bíblia diz que Paulo então sai a evangelizar e ele vai para a cidade de Coríntios, ele vai para os gregos, né? Para Atenas, ele vai para Bereia, enfim, o evangelho está sendo anunciado. E quando Paulo está pregando aí no capítulo 17, uma coisa que nos chama a atenção, a Bíblia diz como era costume ir à sinagoga. Olha, tanta gente tem perdido esse costume, né? Costume de ir à igreja. Eu me lembro que a igreja a gente ia de segunda a segunda. Depois começamos a ir quarta, sexta e domingo. Hoje já existem igrejas que só tem culto dia domingo. A palavra do Senhor diz assim, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Congregar, estar na igreja é importante. Mas nós somos a igreja? Sim, somos a igreja. Mas a igreja reunida é uma família que se reúne para adorar e louvar ao Senhor. Não perca o costume de estar nos cultos, ok? Vença o cansaço, o desânimo, vença tudo e vá para a igreja. É a casa do Pai. Também vai falar sobre os bereanos, né? Paulo prega aos bereanos e eles vão para casa sedentos da palavra, empolgados com o que ouviram. E ali eles abrem as escrituras e eles começam a examinar aquilo que Paulo falou, aquilo que Apolo falou, aquilo que os discípulos, né? Aqueles que pregavam ali, o que eles falaram, eles começam a examinar. O examinar deles da palavra não era para questionamento, não era porque eles queriam fazer perguntas capciosas, queriam olhar e dizer, olha, isso aqui não é verdade, isso é mentira. Não, eles estavam tão sedentos da palavra que eles queriam examinar as escrituras. Por isso que Jesus disse, né? Examinais as escrituras, porque tendes nela a vida eterna. É examinar a Bíblia, é ser apaixonado pela palavra, é ler, é estudar, é ver os acontecimentos, sejam eles seculares, sejam eles dentro da igreja, como estão as profecias, enfim, examinar. E a Paulo chama eles de mais espertos, mais prudentes, mais bem-aventurados, mais felizes, porque foram examinar a palavra. E a Bíblia diz que eles recebiam de bom grado. Minha pergunta é, como você tem recebido a palavra de Deus nos cultos? Você sai murmurando, reclamando, falando mal, ou você tem recebido a palavra de bom grado? A palavra sempre é boa, ela é a semente sempre boa. A terra também, para produzir, precisa ser boa. Que o seu coração seja uma terra, que a palavra penetre e produza frutos. Também a palavra de Deus vai falar sobre o Deus desconhecido, né? Eles adoravam tantos deuses e lá tinha uma placa ao Deus desconhecido. Para muita gente, Deus ainda é desconhecido. Para muita gente, Deus ainda é alguém distante, alguém longe, né? Alguém que só se ouve falar. Precisamos levar as pessoas a uma experiência com Jesus, com Deus. A Bíblia diz que Paulo ficou incomodado com tanta idolatria e foi lá anunciar. Que a gente fique incomodado com tanto pecado, tanta transgressão, tanta iniquidade, tanta coisa errada no mundo. E vamos até as pessoas anunciar o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã no Café com o Pai.